Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma leitura de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 27 ao 35. Tendo um novo olhar para esse texto. Então vamos lá, vamos ver o que a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, tem para ministrar aos nossos corações. Eu, porém, vos digo a vós que me escutais: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia. Eu gostaria que com muita sinceridade no coração, você responda aí, na sua casa, para você mesmo, para você mesma. Você já não torceu, como diz, né, torceu o beiço, torceu a cara, quando leu esses versos? Tipo, me poupe, né, Jesus? Me poupe. Só que nós vamos entender que Deus é tão misericordioso, que a gente não entende a profundidade dessa misericórdia, a profundidade desse amor. Quando ele fala, né, de nós amarmos os nossos inimigos, fazer o bem ao que nos odeiam, ele fala isso por amor de nós. Por amor de nós. Por quê? Porque pensamentos ruins, sentimentos ruins, amargura, ódio, rancor, raiva, ira, enfim, todas essas sensações primitivas e carnais, herdadas, né, através do pecado, elas nos fazem mal. Fazem mal. Já de comprovação científica. Aliás, tudo aquilo que a Bíblia fala, dia a dia a ciência vem comprovando. Cada versículo da Bíblia, a ciência vem comprovando. E então esses sentimentos, como uma amargura, tem pessoas que carregam amarguras. Tá chovendo aqui na minha cidade. Tem pessoas que carregam amarguras de longa data. Tem amarguras que já são geracionais. São amarguras que os pais carregaram, transferiram para os filhos de algum antepassado. Vamos supor, o bisavô, ele deu um pedaço de terra para um filho e não deu para o outro. Esse filho que não recebeu esse pedaço de terra, ele vai carregar muita amargura no coração com esse pai, obviamente, se ele não o perdoá-lo, né? Estou falando aqui de pessoas que não perdoam. Então ele carrega essa amargura e o diálogo dele é falar sobre isso. Passar de geração em geração essa amargura, enquanto ele não perdoa. Então ele vai contar para os filhos: o avô de vocês, ele deixou um pedaço de terra pro meu irmão, não deixou para mim. Então isso são sentimentos ruins que vão passando. Pode ser que você adquiriu amargura com alguém, foi amargurado, ficou amargurado por alguma situação. A raiva, o ódio, tudo isso tem a mesma origem. E essa origem desses sentimentos, 100% de certeza que não procedem de Deus. E esses sentimentos, eles vão trazer para nós o quê? No nosso corpo físico, doenças. Pode não trazer de forma imediatista uma doença, mas pode, a longo prazo, você se tornar uma pessoa ansiosa, deprimida, alguém que vai ter pressão alta,
alguém que vai ter um problema no estômago, enfim, cada um tem um órgão aí que é mais debilitado, né? E isso, então, essa falta de perdão, porque tudo isso é falta de perdão. Então, nós somatizamos, ou seja, transferimos essas emoções negativas para o corpo. É aquela frase, né? O corpo fala, o corpo vai manifestar todo esse rancor, toda essa amargura, toda essa ira, todo esse ódio, todos esses problemas, né? Não resolvidos ou mal resolvidos. E é como eu disse no princípio, Deus é tão rico em misericórdia e amor que, pensando em nós, Ele pede: ame os vossos inimigos, faça o bem para aqueles que odeiam, porque isso, nós perdoarmos e fazermos o bem, fala a respeito de nós, do nosso caráter. E aquele que faz o mal fala do caráter dele. Por isso que o perdão é libertador. O perdão, eu libero o perdão para uma pessoa, isso de todo o coração, não de aparência, e é como uma abertura de prisão. Eu saio daquela prisão do ódio, da raiva, da amargura, da ira. Eu saio dessa prisão para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu consigo ter paz. A palavra diz: a paz seja o árbitro em vosso coração. Me diga uma pessoa amargurada que tem paz na vida. Não tem. Uma pessoa raivosa que tem paz na vida. Não tem. Então o perdão é nossa libertação. É nós sairmos desse aprisionamento de alma e que vai trazer um aprisionamento físico através de enfermidades. Tem pessoas que manifestam uma raiva tão intensa, uma ira tão intensa, que elas colocam como alvo, ao invés do perdão, vingança. Um dia eu vou me vingar dessa pessoa. Um dia eu vou fazer um acerto de contas com ela. Então, cada vez a pessoa está colocando mais uma corrente na sua prisão. Mais um cadeado, mais uma corrente, mais um cadeado, cada vez mais presa. Então, quando a gente olha para esses versículos aqui do capítulo 6 e a gente compreende que Deus está dizendo: façam isso pelo bem de vocês. É óbvio que eu amar o próximo é um bem, mas eu estou me amando em primeiro lugar. Me amando, porque eu estou saindo desta prisão. Quando eu bendigo aos que me amaldiçoam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Isso parece uma loucura, assim como o evangelho, né? É, como diz a palavra, loucura para os incrédulos. Mas nós não somos incrédulos, nós somos crentes. E isso aqui não é simplesmente uma sugestão, é um mandamento. Cristo não está dizendo aqui: a minha sugestão é que vocês amem os vossos inimigos e que vocês façam bem ao que vos odeiam. Não, ele está dizendo: amai, fazei. São verbos imperativos, de ordem. Quando ele diz bendizei, também é um verbo. Ele não está dizendo: o ideal é que você bendiga aqueles que vos amaldiçoam. Aqui ele diz outro verbo: orai por aquele que vos difamam. Não é, seria bom se
De vez em quando você ore por aquele que vos difama. A quem te ferir numa face, oferece a outra. E quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Porque quando eu tenho essas atitudes, eu estou dizendo que eu me amo. Eu não vou me contaminar com raiva, com ódio, com rancor, com ira, com decepção, com amargura. Não. Eu não vou voltar para aquela prisão. Eu sou livre. Então pode bater na minha cara, pode tirar a minha capa, pode fazer o que quiser. Eu não vou sair da minha paz. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é teu. Será que Deus não é galardoador? Será que Deus não retribui a nós mais do que aqueles que podem nos tirar? Mais do que aqueles que estão muitas vezes nos roubando? Será que Deus não é poderoso, não é Pai? Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Isso é uma regra áurea. Eu sei, muitos vão dizer, mas na hora a raiva sobe. É esse domínio de caráter que nós temos que buscar. É esse domínio próprio, essa mansidão que é um fruto do Espírito. O Espírito tem que governar a alma. E o que acontece na maioria de nós é que a alma está governando o Espírito. É muito interessante que o nosso cérebro, ele é considerado um cérebro trino. Olha que interessante. E o neocórtex, né, que é a parte mais... se você olhar do mais externo para o mais... do alto da cabeça em relação ao interior da cabeça até o pescoço, o neocórtex, essa parte seria mais externa do nosso cérebro. E ele é responsável pelo raciocínio lógico, tá? Por tudo aquilo que envolve a razão. A razão. Eu penso, eu não me deixo levar por instintos, eu racionalizo as coisas. Depois, por baixo do neocórtex, nós temos aí... Eu fui buscar uma imagem para vocês terem algo visual aí para entender. Aqui nós temos, então, a imagem do nosso cérebro, ok? Então, aqui como eu já falei, o neocórtex é essa parte em azul, tá? Essa é a parte, então, racional nossa. É onde nós temos os nossos planejamentos, a tomada de decisões complexas, tá? Aqui fala também, é a parte racional também responsável pela organização dos pensamentos. Depois, embaixo do neocórtex, nós temos aí o sistema límbico. É aqui no límbico é onde se desenvolve as emoções e sentimentos. E abaixo do límbico, nós temos o sistema ali reptiliano, que é responsável pelos estímulos instintivos, aquilo que é básico da nossa sobrevivência, como luta, fuga, reprodução. Eu estava meditando sobre isso e trazendo para aqui, como eu falei para vocês, o cérebro trino, nós também temos 3 partes. Nós temos o espírito, a alma e o corpo, tá? Então dá para nós fazer essa relação aqui, ó. O espírito, ele tem que ser como o neocórtex, a parte maior, a parte que governa, a parte que domina sobre nós.
Obviamente, o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. O límbico, ele tem que estar embaixo do neocórtex. Eu estou dizendo aqui que na questão da relação com esta questão do espírito, alma e corpo, o límbico, ele representaria a alma. Então, a alma, ela tem que estar sujeita ao espírito, abaixo do espírito, governada pelo espírito. E o reptiliano seria o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem que estar a parte, então, mais o total governo, né, de espírito e alma. O que a gente pode perceber, por exemplo, tem pessoas que são totalmente governadas pela alma, são totalmente governadas pelo sistema límbico. Então, é como se o sistema límbico, ele trocasse de posição aqui com o neocórtex e ele dominasse tudo. Então, é uma pessoa totalmente emocional. É uma pessoa que a primeira reação dela é emotiva, é emocional. Ela não raciocina, não tem um raciocínio lógico das coisas. Quando Cristo está falando para nós, né, como nós estamos lendo ali, que nós temos que amar ao próximo, amar aos inimigos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal, dar a outra face, ele está falando que nós temos que ser dominados pelo Espírito. Mas as pessoas, hoje, nós estamos num tempo onde as pessoas estão totalmente emocionais, dominadas pelo sistema límbico. Não colocam mais a razão, não colocam mais a complexidade do neocórtex, né, para dominar o seu cérebro. E tem outras que ainda é pior. Elas já passam totalmente por uma maneira animalesca de reagir às situações. É o que a gente vê hoje, por exemplo, as pessoas estressadas num trânsito. Às vezes, pessoas se matam num trânsito, pessoas que nunca se viram, nunca conversaram, não sabem quem é uma, quem é outra, mas por causa desse domínio mais animalesco, dominado totalmente por esse sistema reptiliano, elas vão lá, puxam um revólver, puxam uma faca e muitas vezes matam aquela outra pessoa por assuntos banais, por uma questão de trânsito. É um exemplo que eu estou dando, tá? Então, veja bem, Deus fez tudo perfeito. Assim como o neocórtex domina neste cérebro com um pensamento, raciocínio lógico, o espírito também traz essa lógica para nós, traz este equilíbrio, este domínio. Ele subjuga a alma e não é subjugado pela alma, tá? Que seria representado aqui pelo sistema límbico. E nem temos nem o que falar do reptiliano, né? Reptiliano seria, se diz, né, que os psicopatas, por exemplo, eles são totalmente ausentes de emoção. Então, o sistema límbico é inexistente, eles não têm emoção nenhuma, e essa parte do neocórtex, que é a parte frontal, como se fosse assim, essa região aqui da testa, que é uma área realmente mais de raciocínio mesmo, eles parece que não tem, é ausente essa parte aqui. Então são reptilianos, né? São pessoas totalmente movidas por instintos animais selvagens. Pior que um animal, né? Porque o animal, ele não mata por matar, ele não mata por prazer, ele mata para se alimentar ou por defesa, né? Mas os psicopatas, eles matam por matar, simplesmente por matar, tá? Então, é muito interessante essa relação, eu achei bom trazer para vocês.
Então, voltando aqui o texto, né? Nós paramos aqui no verso 31. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Será que nós queremos que os outros reajam conosco totalmente na emoção, sem razão? Ou queremos ser atacados por um animal selvagem que é dominado pelo sistema reptiliano? Também não, né? Então, nós também não temos que fazer isso. Nós temos que colocar as coisas na sua devida ordem. E isso não está fora do nosso alcance. Deus nos deu, nós somos os únicos seres criados por Deus que têm esta capacidade de raciocínio, de escolha, de livre-arbítrio. Eu gosto de falar aqui em casa para os meus filhos, vocês não podem deixar a alma dominar. Vocês têm que ter domínio sobre a alma, sobre os pensamentos de vocês. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aquele que os ama. Porque um amor retribuído não exige de mim esforço. Eu não tenho que colocar em prática esse equilíbrio entre espírito, alma e corpo. É algo que flui, né? Alguém que me ama, eu amo ele, tá tudo bem. Não há esforço, não há um trabalho de nenhuma das partes. Não requer um esforço. E se fazeis o bem aos que o fazem, né? O bem, que graça alcançais? É fácil eu fazer o bem a quem faz bem para mim. Isso é fácil. Agora, eu fazer o bem àquele que não é bom para mim, aí sim. Aí requer um trabalhar. Requer um esforço, um equilíbrio. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente, né? Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Como eu disse antes, será que se você emprestar e a pessoa não te devolver, Deus não vai nos recompensar? Sabendo que nós agimos da forma correta. Então é o que eu falei lá no princípio, isso fala mais a nosso respeito, né? Da pessoa que somos, daquilo que nós dizemos que somos, ao menos, né? A imagem de Cristo, a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então, nós temos que sair da teoria e colocar na prática. É por isso que eu propus aqui no grupo Libertos por Cristo e também lá no canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, a caixa do pensamento ruim. Por quê? Porque isso são dinâmicas que nos ajudam na prática. Então, quando eu tenho aquele... eu não ajo da forma reptiliana, eu ajo no raciocínio. Então, eu detectei um pensamento ruim, isso já é uma ótima iniciativa. Aquilo não foi automático, veio pensamento ruim e eu não me dei por conta, a ponto de fazer ninho muitas vezes na minha cabeça aquele pensamento ruim. Isso é exercício, é prática. Então, eu anoto aquele sentimento ruim, aquele pensamento ruim, né? E eu coloco lá naquela caixinha e digo, Cristo, eu entrego para ti este fardo, entrego para ti este sentimento, este pensamento ruim, e eu escolho pensar o contrário. A mente... Tem um ditado que diz, é oficina do diabo. Se nós deixarmos que seja oficina. Eu escolho que a minha mente seja oficina de Deus. Que Deus esteja no comando da minha mente e não o diabo. Isso é uma escolha, nós temos essa escolha, Deus nos deu este livre-arbítrio.
Deus não nos fez para sermos animais selvagens, porque se for para ser animal selvagem, ele já tinha feito os animais selvagens, não precisava criar o homem. Então, será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e para com os maus. Deus não é bom? E muitas vezes a gente até é egoísta, né? E diz, ai, não sei por que coisas boas acontecem para as pessoas más. Porque Deus tem um caráter. Ele age conforme aquele caráter. A bondade dele fala sobre ele. Coloquem isso na mentalidade de vocês. O bem que nós fazemos, o bem que Deus faz, fala sobre nós e não sobre o outro. Fala sobre nós. Fazendo o bem, nós nos libertamos. Perdoando, nós nos libertamos. Então, isso é uma outra forma de nós enxergarmos. Na verdade, é a forma correta de nós enxergarmos a mensagem que Cristo estava passando. Eu não estou jogando sobre vocês um fardo, muito pelo contrário, eu estou tirando fardos de vocês. Isso que eu estou ordenando para vocês é um jugo leve. É um jugo leve. Fardo pesado é a amargura, a raiva, a ira, a contenda. Isso é pesado. Amém? Espero que vocês tenham compreendido essa palavra abençoadíssima que o Espírito Santo entrega para vocês. Shalom. Amém.